Então, boa noite a todos. Hoje o tema da nossa palestra é tolerância. Normalmente, quando eu paro para pensar na palestra, o tema me vem muito rápido. E hoje, não. Hoje eu fiquei o dia todinho pensando e não vinha. E eu pedia, meu Deus, espiritualidade sobre o que eu falo. Parei meditar 2 vezes, não me veio nada. Daí, de repente, quando era 6h30, eu sentei, pensei, agora tem que vir alguma sugestão sobre o que eu vou falar hoje. Aí eu escutei as meninas fazendo alguma coisa, uma delas me chamou, alguma coisa assim que eu me estressei, e daí me veio aquele insight, a tolerância. O dia todinho a espiritualidade estava me mostrando. Só que como? Como formas de eu entender que eu precisava ser mais tolerante. Então eu não estava conseguindo ser tolerante, estava mais irritada do que o normal, coisa que nas quartas-feiras acaba sendo mais normal porque é o nosso dia de trabalho mediúnico. Então a nossa energia ela já está sendo trabalhada durante o dia todo. Mas hoje em específico estava um pouco mais... E daí de repente eu entendi, tá aí, Deus estava falando, a espiritualidade estava me mostrando o tempo todo, só que eu não estava vendo. Eles trouxeram oportunidades para mim exercer a tolerância. Só que eu estava tão presa ali naquele pensamento que eu não estava enxergando. E daí agora, esse é o tema da nossa palestra de hoje. A tolerância. Algo que está faltando demais. E não só em nós, adultos, mais velhos, mas nas crianças. Eu tenho observado, e daí quando eu parei para pensar sobre esse tema, como os nossos pequenos estão vindo intolerantes. Não tem mais paciência com o coleguinha, vem revoltado. Ah, mas por que fizeram isso, fizeram aquilo? Mas será que é deles? De onde é que vem isso? Do exemplo de casa. Então, por isso que eu entendi que esse era o tema e é o que nós vamos conversar hoje, a tolerância. Quantas vezes no nosso dia a dia nos deparamos com situações que testam a nossa tolerância, a nossa paciência, né? Seja no trânsito, em uma fila no mercado, no banco, na lotérica, na escola, em casa, até mesmo na creche, né? Até mesmo em conversas com pessoas que pensam diferente de nós. Porque quantas vezes a gente vai conversar com alguém e só porque a pessoa pensa diferente, a gente acaba se irritando. Ai, não dá para conversar com aquela pessoa. Não dá para ter conversa com esse ser humano. Por quê? Só porque ele pensa diferente? Né? Ou a pessoa que tem uma religião diferente, que tem um partido político diferente, né? Uma posição social. Quantas vezes a gente deixa de ser tolerante, ou deixa a impaciência tomar conta, ou nos escolhemos nos afastar por falta da tolerância, certo? Mas, e o que de fato é a tolerância? Será que tolerar significa apenas suportar alguém? No sentido mais profundo, ser tolerante é respeitar, compreender e aceitar que cada pessoa está em um diferente estágio da evolução. No Espiritismo aprendemos que cada espírito traz consigo aprendizados de vidas passadas e desafios próprios para superar. O que isso significa? Que muitas vezes a nossa personalidade hoje, ela já veio moldada lá de outras vidas que a gente viveu. Porque essa aqui é uma vida, é um desafio, é uma família, nós nascemos num seio familiar que vem nos despertar aquilo que a gente precisa evoluir, certo? Então, uma parte da nossa personalidade vem
cultural, né? Daquela família que nós viemos, que veio nos trazer características, pensamentos, crenças. Só que além disso, parte de nós, ela traz memórias das outras vidas, das outras culturas, dos outros pensamentos, daquilo que em outras encarnações a gente não conseguiu trabalhar. Como na palestra passada nós falamos sobre... Eu tirei meu casaco, tá? Tudo bem. Que aqui é um planeta escola, né? Que cada vida, cada encarnação é como se fosse um ano na escola que a gente precisa aprender, né? Eu trago de volta essa analogia para falar sobre a tolerância. Por quê? Cada um de nós tem uma bagagem, tem matérias da escola que a gente passou e foi muito bem, mas tem matérias da escola que a gente reprovou ou que a gente veio refazer nessa vida. Sente lá, não fique fazendo barulho, por favor. Não? E aqui, junta tudo. Então, junta as matérias que a gente veio aprender, que a gente precisa ser lapidado nessa encarnação, de coisas que a gente não teve sucesso nas vidas anteriores, junta com a nossa bagagem cultural, familiar, do seio que a gente nasceu, da família que a gente nasceu, viveu, cresceu, e da família que a gente formou. Então, sempre estamos junto com pessoas e tudo isso vai formando a nossa personalidade, os nossos pensamentos, as nossas crenças. Imagine que cada pessoa é um ser único, que veio com bagagens totalmente diferentes uns dos outros. Aí será, Mica, deixa aberto, será que só o meu pensamento, só o que eu sinto tá certo? Só o que eu penso tá certo? Será que só o que eu vivo, será que só o que eu vivi tá certo? Não, cada um tá certo dentro da perspectiva daquilo que foi criado dentro de si ou que já existe dentro de si. Então, eu pensar de uma forma, querer criar meus filhos de uma forma, e vocês pensarem de outra, criar os filhos de vocês de outra, não quer dizer que a minha forma está certa e que a de vocês está errada, ou que a de vocês está certa e a minha está errada. Tudo está certo, porque cada um faz o melhor que pode com aquilo que sabe. Aí vem a necessidade da tolerância, porque cada um é criado de uma forma com aquilo que foi feito de melhor. Às vezes o melhor que um pai, uma mãe tem é trabalhar para sustentar um filho. E às vezes o melhor que uma mãe e um pai tem é estar ali, presente, mas passar um pouco mais de dificuldade. O que está certo? Não cabe a nós julgar. Esse é um exemplo, mas tem diversos no trânsito. Quantas vezes a gente vê intolerância no trânsito? De um cortar a frente, de outro tá com pressa, de outro ficar ali, mas que tartaruga, por que não anda, né? Ah, ali é 50 por hora, tá andando a 30. Pô, por que não anda, né? Sai da frente. Isso é falta de tolerância. Será que a gente sabe o que aquela pessoa na frente, aquele carro na frente está passando? Será que aquele carro não está com problema e a pessoa está andando devagar porque o carro está com problema? Para evitar um acidente? Ou será que aquela pessoa de repente não tem um trauma, não sofreu um acidente, não tem um trauma e não consegue andar rápido? Ou será que aquela pessoa que cortou a frente no trânsito não está atrasado e por estar atrasado acaba não prestando atenção? Independente do certo ou errado, o que nos cabe é exercer a tolerância, exercer a paciência, certo? Isso é tolerância, não é você dizer tá certo ou tá errado, mas sim compreender que foi dessa forma. Aquela pessoa é assim, porque muitas vezes a gente nem sabe. Às vezes a gente nem sabe por que nós somos dessa forma. Quantas vezes nós temos reações, atitudes, pensamentos que a gente não queria ter?
que a gente nem sabe de onde veio ou por que somos assim, mas tem uma origem, tem uma bagagem. E às vezes ficar procurando entender ou ficar procurando querer modificar, mudar as pessoas, pode não ser a melhor saída, certo? Jesus foi o maior exemplo de tolerância. Ele nunca rejeitou aqueles que erravam, mas sim os acolhia com amor e paciência. Em vez de condenar, ele ensinava. E essa é a verdadeira essência da tolerância. Olhar para o outro com compaixão, sem julgamentos, compreendendo que todos estamos em um processo de crescimento. Todos estamos aqui para evoluir. Todos. Eu, vocês, todos que estão aqui encarnados estão para evoluir. Então ninguém vai ser perfeito. Nós não podemos esperar que aqueles que estão à nossa volta vão ser perfeitos, porque não vão. Assim como nós não seremos perfeitos. Às vezes a gente entra, vamos olhar de outro ângulo, né? A falta de tolerância conosco mesmo. Às vezes a gente olha assim, por que eu não consigo ser perfeita? Ou assim, eu quero, né? Aquela busca frenética pela perfeição. Mas a gente não vai chegar nesse lugar de perfeição. Então, no momento que a gente erra, ou que a gente fala o que não queria falar, ou que a gente age como diferente do que queria agir, é o momento da gente se acolher. Olhar para aquela atitude, claro, buscar não repetir aquilo que nos incomoda, mas olhar com amor, com carinho, com acolhimento, entender, tudo bem, errei. O que eu faço com isso? Como que eu posso fazer para a próxima vez eu não errar de novo? O que eu faço para eu conseguir manter o controle, para eu conseguir me moldar, para eu conseguir ser diferente? Né? Então, a tolerância, ela é tanto externa quanto interna. E eu digo que ainda mais interna. Porque no momento que a gente consegue ser tolerante conosco mesmo, ter a humildade de reconhecer os próprios erros, acolher, ter a humildade de querer mudar, de ser diferente, tudo vai se transformando à nossa volta. Aqui no Livro dos Espíritos, 886, na questão 886, fala assim, ó: o amor e a caridade são o complemento da lei da justiça, porque amar seu próximo é lhe fazer todo o bem que está em nosso poder e que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não está restrita à esmola. Ela abrange todas as relações que temos, todas as relações. E não fala de dar, de alimentar, vestir. Fala das relações que temos com nossos semelhantes, quer sejam nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. E aqui, nossos inferiores, iguais ou superiores, tem muitas possibilidades, né? Pode ser inferior, por exemplo, para um líder, né? Um chefe. Tem os subordinados, tem os superiores, mas também inferiores, eu compreendo, que pode falar daqueles que estão abaixo de nós. Quem está abaixo de nós? Os nossos filhos. E quando eu falo abaixo, não é de humilhar, mas abaixo, que nós somos os responsáveis. Nós somos os adultos responsáveis pelos menores. Então, eles devem respeito, nós temos o dever de educá-los, né? Eles devem respeito, obediência a nós. Então, eles estão... Eu entendo essa frase, né? Essa questão do inferior igual ao superior. Eu entendo eles, os nossos pequenos. Agora eu estou fazendo a palestra, você pode esperar. Os nossos pequenos, os nossos iguais. Nós todos aqui somos iguais. E aí eu posso colocar eles também, se olharmos pelo ângulo de que somos todos filhos de Deus.
Temos todos o mesmo direito? Tia. Tá bom. Todos os mesmos deveres? Nossos superiores, como eu disse antes, pode ser o nosso superior na fábrica, pode ser nosso pai, nossa mãe, nossos ancestrais, né? Vovó, bisavô, bisavó, líderes, seja lá qual for, líderes religiosos. Então, tem várias formas de olhar, né? Essas simples palavras, inferior, igual e superior. Nós temos diversas relações que temos com nossos semelhantes. Ela nos ordena a indulgência porque nós mesmos temos necessidade dela. Proíbe-nos de humilhar o infortúnio, contrariamente ao que se pratica muito frequentemente. Se uma pessoa rica se apresenta, tem-se por ela 1000 atenções, 1000 amabilidades. Se é pobre, parece não haver mais necessidade de se incomodar com ela. Olha que forte. Quando a gente para pensar nisso. Porque é rico a gente dá mais atenção. E porque é pobre a gente ignora. Ou porque é o pai e a mãe a gente dá mais atenção. E o nosso filho pequeno a gente ignora. Às vezes tudo é mais importante do que sentar, brincar com aquela criança. A gente trabalha um dia inteiro, tem os serviços da casa, tem as atividades de família, de estudo, muitos estudam. E daí a última coisa é aquele pequenininho que está lá, às vezes clamando por atenção. E daí ele vem chamar atenção de alguma forma. E daí a gente briga. E daí a gente xinga. Sai daqui, não incomoda. Tudo é um teste de paciência. Tudo é um teste de tolerância. Porque às vezes aquela malcriação é uma simples forma de chamar atenção, de dizer assim, mãe, pai, preciso de atenção. Preciso que você olhe para mim. Só isso. Às vezes ele faz uma arte porque ele quer que a gente olhe para ele. E daí a gente briga, se estressa, xinga. Falta tolerância. E ele vai crescendo com aquilo. A gente pode pensar que não, mas atitudes dessa vão ficando marcadas na mente da criança. Vai ficando marcado. E vai ter reações, muitas vezes, lá no adulto. Só que por falta de conhecimento, a gente age como age. Às vezes a gente não sabe que a falta de atenção na primeira infância gera um sentimento de abandono. Aquela mãe que às vezes deixa ela na creche e sai correndo sem o filho ver, ou que deixa a babá e sai correndo sem o filho ver, e de repente o filho se dá por conta, cadê minha mãe? Ele está gerando um sentimento de abandono. Ele está se sentindo abandonado. E não adianta falar assim, a mamãe vai voltar e simplesmente fugir, porque ele vai se sentir abandonado. Diferente de chegar para aquela criança e falar para ela, a mãe vai precisar ir, você vai ficar na escola, ou o pai, né? Vou precisar ir, vou precisar que você fique, mas eu vou voltar. E deixar ela ver a gente sair, ela vai chorar, vai fazer manha, vai espernear, vai. Mas é muito melhor para o inconsciente dessa criança ela ver essa sinceridade, essa verdade, ter essa informação. Porque ela vai saber que a mãe vai. E daqui a pouco a mãe vai voltar, como a mãe falou. Mãe, se a gente simplesmente... Você eu que tô chorando. Não, você não tá chorando, né? Mas você E isso gera marcas no adulto. Daí a gente começa a entender o porquê que às vezes um adulto tem tanto medo de ser rejeitado. Tem aquele apego emocional no parceiro, na parceira, e tem dificuldade de sair daquele relacionamento. Às vezes a raiz está lá na infância,
quando ele tinha medo de ser abandonado pela mãe e pelo pai, que vai refletir lá na vida adulta, quando ele se apega àquela pessoa e às vezes está numa relação destruída, às vezes aquela mulher apanha e não sai daquele relacionamento. Por quê? Porque ela tem medo de ser abandonada, ela tem medo de estar sozinha, ela tem aquele sentimento de abandono lá enraizado, inconscientemente, porque muitas vezes ela nem tem essa consciência, mas está ali, está refletindo. E daí ela vai agir de acordo com aquilo que ela tem enraizado lá no inconsciente dela. Então, olhar para as pessoas com o entendimento de que cada um tem as suas crenças, as suas raízes, a sua história, a sua criação, é uma forma de exercitar a tolerância. Olhar com mais compaixão. O que aquele adulto que hoje, às vezes, machuca com as suas palavras, ouviu quando era pequeno? Quanto ele foi machucado quando era apenas uma criancinha? Quanto ele foi xingado pelo pai e pela mãe, que são a figura de amor que ele tem. Então, às vezes, cresce com xingamento, com grito, com brigas. Ele vai entender que aquilo é uma linguagem de amor. E daí vai se tornar um adulto que xinga, que briga, que grita. Porque foi o que ele recebeu, é aquilo que está armazenado no inconsciente. E eu tenho certeza que muitos se reconhecem nisso. Está lá no inconsciente como a linguagem de amor. Então, uma mãe que ama, ela bate? Será? Será que isso é amor? Será que daí aquela mulher que apanha no casamento, enquanto adulta, ela está achando que aquilo é amor? Ela está acreditando que o marido bate porque ama? Porque lá na infância ela apanhou? E aí a gente começa a ver o reflexo ou as consequências das escolhas. Das nossas escolhas. Eu estou trazendo exemplos para que a gente possa entender, mas isso vale para tudo. Para tudo. Seja para uma briga no trânsito, seja para uma situação no trabalho, que é outro lugar que a gente precisa exercer a tolerância, né? Com os colegas de trabalho, com o chefe. Às vezes o chefe, ele tem aquele perfil autoritário, que cobra, que tem que ser do jeito dele, que não aceita a opinião alheia. Mas por quê? Porque ele foi criado dessa forma. E daí eu preciso baixar minha cabeça por causa disso? Não é isso que eu estou falando. Mas eu preciso entender. E tolerar significa entender. Entender e respeitar. Porque cada um é diferente. E não é nós brigando que a gente vai mudar essas pessoas. Aquele que está ao nosso lado, a gente não muda. A pessoa muda quando ela entende que precisa. Só que nós temos esse poder, essa possibilidade de mudar a forma com que a gente olha para as pessoas, se relaciona com as pessoas. Então, ter tolerância é olhar para uma situação e escolher o que eu faço com isso. A pequena aqui, vindo falar comigo, eu poderia escolher brigar com ela, enfiar ela ali na cadeira. Fique quieta que a mãe tem que fazer a palestra. É uma escolha. Ou, o que eu fiz? Acolhi. Não deixei de fazer a minha fala. Estou me mantendo concentrada aqui, mas ao mesmo tempo estou deixando ela ser criança. Então são escolhas. E as nossas escolhas vão refletir lá no futuro. As minhas escolhas aqui enquanto mãe hoje vão refletir no futuro delas. Assim como as escolhas da minha mãe, do meu pai lá no passado, refletiram no adulto que eu sou hoje. Certo? E todos são assim. Todos somos assim. Na questão 914... fala sobre o Você falou. Porque eu estou procurando a frase... o texto aqui. O egoísmo, estando fundado sobre o sentimento de interesse pessoal, parece bem difícil de ser inteiramente extirpado do coração do homem. A isso se chegará
À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, ligam menos valor às coisas materiais. Aliás, é preciso reformar as instituições humanas que o entretêm e o excitam. Isso depende da educação. O egoísmo, sendo inerente à espécie humana, não teria sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto sobre a terra? É certo que o egoísmo é o vosso maior mal, mas ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados sobre a terra, e não à humanidade em si mesma. Ora, os espíritos, em se depurando pelas encarnações sucessivas, perdem o egoísmo como perdem as suas outras impurezas. Porque o que tem a ver o egoísmo com a tolerância? Muita coisa, porque o egoísmo é quando eu tenho uma verdade absoluta. Quando na minha mente as coisas têm que ser do meu jeito, quando eu não aceito dividir, não aceito ceder. Estou buscando uma palavra. Só um pouquinho. Mas alguém veio para atendimento. Ela é a Vanessa? Pode ficar comigo. Eu não aceito ter flexibilidade. Quando eu me torno inflexível, indiretamente eu estou sendo egoísta. Porque eu quero que apenas a minha verdade seja aceita. Apenas a minha opinião seja acatada. Mas a opinião do meu irmão eu não consigo acatar. Mas as escolhas do meu irmão eu não consigo acatar. Eu busquei uma definição sobre o orgulho, porque às vezes a gente tem um pensamento, fala em orgulho, às vezes o orgulho para mim é uma coisa, para eles é outra, para você é outra. E o orgulho é a exceção, o orgulho é o excesso de valorização de si mesmo, que impede a pessoa de reconhecer seus erros, aceitar as diferenças e agir com humildade. Ele gera intolerância, isolamento e dificuldades nos relacionamentos. No Espiritismo, superar o orgulho é essencial para o crescimento espiritual, pois ele nos afasta da humildade, do amor ao próximo e da verdadeira caridade. Então, o orgulho, excesso da valorização de si mesmo. Acreditar que só eu tenho valor, que só eu tenho a verdade, que só eu tenho a razão. Isso é orgulho. Quantas vezes no nosso dia a dia nós não somos orgulhosos? Quantas vezes dentro da nossa casa nós não somos orgulhosos? No nosso ambiente familiar, no nosso trabalho. Quantas vezes não somos orgulhosos, né? Impede a pessoa de reconhecer os seus erros. Achar que a gente é perfeito, quando a gente não vai ser. Não tem como sermos. Ninguém vai ser perfeito, ninguém é perfeito. E ninguém está dotado da verdade absoluta. Por quê? Se existisse uma só verdade, teria manual. O ser humano nascia e crescia com manual. Pai e mãe iam ter um manual da educação perfeita. Se Deus quisesse que todos fossem perfeitos, teríamos o manual. E não temos. Aí é que está o desafio de sermos o melhor pai e a melhor mãe. Olha o chão. O quê? Olha o chão. Só secar. Pega um pano, ali tem um pano, você vai lá e seca. Então, superar o orgulho é essencial para o crescimento espiritual. E aqui eu estendo um pouco mais, não só para o crescimento espiritual, mas também para a melhora do nosso relacionamento em sociedade, com qualquer pessoa que seja que está no nosso meio.
Então, superar o orgulho, exercitar a tolerância, vai nos fazer termos mais equilíbrio, mais paz. Porque quando eu paro de me estressar com coisas que não estão sobre o meu domínio, que estão ao meu alcance, eu começo a viver com mais equilíbrio. Mica, deixa a sua irmã prestar atenção, por favor. Eu começo a viver com mais equilíbrio, a aceitar, ok, ele falou, ele se estressou, ele brigou, é ele. Mas e eu? Eu vou entrar nessa mesma vibração? Eu vou entrar nesse mesmo lugar de estresse, de raiva, né? É aquele ditado popular, quando um não quer, dois não briga. Então, se teve uma briga, se teve uma discussão, é porque os dois quiseram. E outra, tem uma frase que eu adoro e que eu trago para minha vida assim há muitos anos, que é: eu prefiro ter paz do que ter razão. Já ouviram, principalmente minhas filhas, meu marido, já ouviu muito eu falar isso em casa. Eu prefiro ter paz do que ter razão. Porque eu ter razão, eu impor a minha verdade e fazer que todo mundo aceite a minha verdade, não vai fazer muita diferença no resultado final. Eu fazer que a pessoa fique quieta não quer dizer que ela entendeu e aceitou aquilo que eu estou falando. Então, às vezes a gente pode evitar uma discussão em casa, com o cônjuge, com os filhos, com os pais, com os irmãos, no trabalho. A gente pode evitar uma situação pelo simples fato de entender: ok, não adianta mais falar sobre isso. É o saber o ponto de parar, de cortar, de podar. É saber o ponto de parar, por exemplo, de brigar. Saber até onde vale a pena, o que vale a pena eu brigar. Se tratando de filhos, por exemplo, até onde vale a pena? O que vai fazer realmente diferença? Será que eu ficar gritando vai fazer ela entender? Não faz. Será que aquele colega de trabalho começar a gritar com a gente vai entender? Não vai. A gente vai ficar com raiva, a gente vai ficar com ranço, a gente vai ficar com medo. Mas não vai fazer a gente entender. Então, a forma com que a gente age diante das situações, dos problemas, das dificuldades, é o que vai definir as consequências que a gente vai receber. E às vezes a perca de sono na hora de deitar na cama é consequência de algo que a gente podia ter evitado. Às vezes perdeu o sono por uma briga, por alguma coisa que poderia ter sido evitada. E por que é tão difícil ser tolerante? Porque o nosso orgulho, Mica, o nosso orgulho e o ego dificultam a aceitação das diferenças. A gente tem dificuldade de aceitar as diferenças, os pensamentos diferentes. E isso já é cultural, não é eu, não é vocês, é nós. Nós temos essa dificuldade. A falta de paciência e compreensão faz com que reajamos com raiva ou intolerância. No dia a dia, como lidamos com as opiniões diferentes? Com os erros dos outros? Interessante. Quando o outro erra, o que a gente costuma fazer? Quando o outro erra, quando um filho erra, quando qualquer pessoa ao nosso redor, quando alguém erra, o que a gente tem o costume de fazer? Alguém tem uma sugestão? Julgar. A gente julga. A gente entra no julgamento de por que você fez isso? Você poderia ter feito diferente? Ou você está errado? Pare de fazer assim. Julgamento. Mas e quando eu erro? Julgamento. Faz isso? Julgamento, eu tô jogando. Não é julgamento. E quando eu erro? Será que eu sei reconhecer também? Assim como eu sei apontar o dedo pro meu irmão que errou? Será que eu sei reconhecer quando eu tô errado? Será que quando alguém chega para mim e fala assim, você errou,
Como é que eu... Não, assim quebra a porta, tá? Tá. Como é que eu vou saber... como é que eu vou reagir quando alguém vem e aponta o dedo pra mim? Você tá errado. Como é que eu vou me sentir? Será que eu vou ficar tranquila e entender? Ok, errei. E vou ficar bem com isso? Não. O nosso ego não deixa. O nosso ego faz o quê? Que a gente fique com raiva. Que a gente tenha intolerância. Que a gente tenha dificuldade de relacionamento com as pessoas. Então, quando o outro erra, eu preciso aprender a acolher, entender, orientar. Principalmente quando eu não estava lá para ajudar ele a evitar o erro. Porque a gente tem as possibilidades nas nossas mãos. Então, se eu não conseguir estar ao lado para ajudar a evitar o erro, que direito eu tenho de estar lá para julgar quando ele errou? Então, é olhar com amorosidade para o nosso próximo. É olhar com entendimento, buscar entender que somos todos seres pecadores. Todos seres que erram em pecado. Não quero me referir ao pecado que traz na Bíblia, mas o pecado no sentido de errar, somos seres humanos. A gente vai falar uma coisa errada, a gente vai agir de uma forma errada e tá tudo bem. Tá tudo bem. Se os nossos filhos errarem, tá tudo bem. É a oportunidade que eles têm de aprender. O erro é uma oportunidade de aprendizado. Então, ao invés de eu perder a paciência e ser intolerante, eu posso olhar para aquilo como uma oportunidade de aprendizado e agir diferente. Seja com o pequeno, seja com o grande, seja com quem for. A Natália não quer me dar o meu sim. É que você tá jogando. Olha ali as palavras. O Espiritismo nos ensina que estamos todos em processo de evolução e que devemos aprender uns com os outros. Fora da caridade, não há salvação. E a caridade, como o Dudu trouxe semana passada na palestra, não é apenas material, mas também moral, incluindo respeito e a paciência com os outros. Então, olha que legal. Quando às vezes eu resolvo ser humilde, baixar o meu ego, ter paciência, escutar ao invés de julgar, deixar a pessoa falar sem ficar criticando ou sem ficar querendo fazer com que ela mude, tudo isso é uma forma de caridade. O escutar, um abraço, um desabafo, tudo isso é uma forma de caridade. Então, algumas atitudes nos ajudam a praticar a tolerância na nossa vida diária. Ouvir mais e julgar menos. Então, temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais e falar menos. Então, cuidar com o julgamento. Exercitar a paciência nos pequenos momentos. No trânsito, na fila, em casa, na família, na escola, no trabalho. Praticar empatia. O que é empatia? É se colocar no lugar do outro. Então, se colocar no lugar do outro, ver uma situação, manter a calma e tentar olhar por outro ângulo. Porque tudo tem vários ângulos. Controlar as nossas reações. Nem tudo precisa de uma resposta imediata. Às vezes aconteceu alguma coisa, o mais correto é eu ir para fora, eu respirar, eu tomar uma água e pensar. Eu vou lá tomar uma água. Antes de falar, antes de simplesmente reagir, parar e pensar. E lembrar que cada um está no seu próprio caminho de evolução. Então, ser tolerante não significa aceitar tudo. Ser tolerante não significa aceitar tudo passivamente, mas sim agir com respeito e com amor. Quando somos mais tolerantes, vivemos com mais paz, menos raiva e contribuímos para um mundo melhor. A tolerância é um exercício diário de amor e paciência. Quanto mais a praticamos, mais leves e felizes nos tornamos. Nunca é sobre o outro, é sempre sobre nós.
É sempre sobre a nossa paz, sobre o nosso equilíbrio, sobre a nossa leveza, sobre a leveza com que nós vamos levar a nossa própria vida. Que é o que nós buscamos aqui, né? Ter mais tranquilidade, ter mais paz, ter mais equilíbrio. Então, começar exercitando a tolerância, diminuindo o orgulho, é um caminho certo. É um caminho certo para a gente alcançar esse ponto de equilíbrio, de leveza, de felicidade, de paz. Alguém quer falar alguma coisa que eu acho que eu já falei demais? Não? As crianças agitadas, exercício para a gente exercitar a tolerância. Eu fiquei pensando durante a palestra que olha só que interessante. E você deixou que parece que chave do olho. Você falou o que é tolerância agora no final. Gostei. Exatamente. Nada é por acaso, né? Essa montoeira de criança aqui hoje veio fechar, veio pra gente ver na prática o que é o exercício da tolerância, certo? Obrigado e vamos seguir.